Olá, meus amigos. Vamos falar agora sobre legislação atual na harmonização orofacial. Esse é um assunto super importante pelo fato de que é muito comum colegas entrarem em contato comigo perguntando se determinado procedimento é legal ou não. Tem alguns colegas que realizam determinados procedimentos à margem da legislação atual, porque desconhecem. E tem até colegas que de repente não realizam curso ou não realizam determinados procedimentos achando que é ilegal, mas na realidade já é algo liberado. Abordaremos a legislação voltada para a odontologia. Se você não é dentista, você deve procurar o seu conselho ou algum colega de profissão que detenha conhecimento a respeito da sua legislação. Na odontologia, é fundamental para quem atua na área de harmonização orofacial conhecer algumas leis, algumas resoluções para que atue de uma forma legal. A primeira lei, a Lei 5.081 de 1966, o Código de Ética Odontológico, a Lei 9.965, as resoluções número 100 de 2010, 230 de 2020, 176 de 2016, 198, 199, 196 e a 218, todas do ano de 2019, bem como a 158 de 2015 e a 237 de 2021. Iremos abordar os pontos mais importantes destas legislações. A Lei 5.081 de 1996 é aquela que regula o exercício da odontologia. É fundamental que todo dentista a conheça. Tem o artigo 6, o artigo 6º, que diz que compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em pós-graduação. O que é que diz isso? Diz o seguinte: se é um ato que é para os dentistas e se a gente tem uma formação adquirida, quer seja no curso regular, que é o de graduação, ou em cursos de pós-graduação, nós podemos realizar aqueles atos. Aqui, quando fala pós-graduação, é qualquer curso que nós realizamos após a graduação, que vai desde imersão, aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado, doutorado e assim por diante. Um outro ponto importante desse artigo 6º é prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas na odontologia. Eu, quando comecei a usar a toxina botulínica aqui no Brasil, que foi em 1998, eu nunca tive dúvida da legalização ou da legalidade da utilização da toxina botulínica, no caso, na odontologia. É uma especialidade farmacêutica, é de uso interno e tem indicações na odontologia. Portanto, com base neste artigo, o uso da toxina já era legalizada. Nunca achei necessária uma legislação específica para toxina botulínica, até pelo fato de que nós não temos legislações específicas para outros fármacos, como por exemplo uma dipirona, uma amoxicilina e assim por diante. Uma outra legislação importante para quem atua na ROF é a resolução
número 100 de 2010. Ela baixa normas para a prática da cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais. Quando a gente tem uma resolução voltada para uma determinada especialidade, esta resolução ela é ampliada para todos os dentistas. Se eu tivesse uma resolução voltada para a ortodontia, se eu tenho um diploma odontológico independente de ser especialista ou não em ortodontia, essa legislação me cabe também. E essa resolução número 100 de 2010 tem alguns pontos importantes. O ponto que eu acho importante é dizer que o cirurgião dentista não pode atuar com via de acesso abaixo da região do ocioide, ou seja, uma via infraioídea. Então essa é a primeira legislação que conheço que tem algum limite anatômico. Então essa resolução dizia o seguinte, dizia que o cirurgião dentista não pode atuar do ocioide para baixo. Consequentemente, ele pode atuar do ocioide para cima. E diz também o seguinte, é vedado ao cirurgião dentista a prática de cirurgias puramente estéticas, ressalvadas as estéticos funcionais do aparelho mastigatório, que é de competência do cirurgião dentista. Então, se eu tenho uma cirurgia que é puramente estética, com base nessa legislação nós não podemos atuar, salvo as estéticas funcionais, como por exemplo bichectomia, que além de ter um efeito estético, tem um efeito funcional, a cirurgia ortognática, por exemplo, que é uma outra situação de uma cirurgia estético-funcional. E alguns falam que esta resolução ela veio em 2010, é verdade, mas ela é oriunda a partir de uma resolução que foi feita em 1999, a resolução número 3 de 1999. O cirurgião dentista, então desde 1999, ele é proibido de realizar procedimentos cirúrgicos puramente estéticos. Como alguns colegas estavam atuando, realizando procedimentos cirúrgicos estéticos, ou alguns colegas não sabiam que tipo de cirurgia é que o cirurgião dentista não podia fazer, o CFO, em 2020, lançou a resolução 230, que ele clarifica, ou seja, deixa claro quais os procedimentos que estão proibidos. E aí ele fala, fica vedado ao cirurgião dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face: alectomia, blefaroplastia, friso que a gente está falando de procedimento cirúrgico, existe a blefaroplastia não cirúrgica com jato de plasma, cirurgias de límfite de sobrancelhas, otoplastia, que é a cirurgia de orelha de abano, rinoplastia e o lift cirúrgico ou ritidoplastia. Então são exemplos de procedimentos cirúrgicos puramente estéticos que o CFO deixou claro. Então eu repito, a 230 não é uma nova resolução que veio a proibir determinados procedimentos. É uma resolução que deixou claro quais os procedimentos não podiam ser realizados. Então, deixou mais evidente, mais claro a resolução número 100 de 2010. O seu artigo 2 diz também que fica vedado também ao cirurgião dentista a realização de publicidade e propaganda de procedimentos não odontológicos
e alheios à formação superior em odontologia. Está dizendo nesse artigo que você não pode realizar publicidade e propaganda, como micropigmentação de sobrancelha e lábios, maquiagem definitiva, design de sobrancelhas, remoção de tatuagens faciais e de pescoço, rejuvenescimento de colo e mãos, tratamento de calvície e outras aplicações capilares. Fica vedado ao cirurgião dentista a realização de procedimentos em áreas anatômicas diversas da cabeça e pescoço. Então ele limita uma área de atuação. Nós não devemos atuar em bíceps, em seios, na região, por exemplo, do colo, como tem alguns colegas realizando. O cirurgião dentista que realizar, bem como aquele que coordenar e ministrar cursos, ou de qualquer forma contribuir para a realização e divulgação dos procedimentos vedados nesta resolução, responderá a processo ético disciplinar, sendo considerada a conduta de manifesta gravidade para a gradação da pena. E é importante também dizer o seguinte: as instituições, associações, entidades inscritas e registradas nos conselhos de odontologia que ministrarem cursos sobre os procedimentos vedados, não reconhecidos ou não relacionados à odontologia, poderá ter sua inscrição e o registro cancelados administrativamente. Uma outra resolução que ainda está em vigor é a 176 de 2016. A 176, ela quando foi promulgada, ela revogou as resoluções anteriores que tratavam de assuntos pertinentes à toxina e a preenchedores, que foram a Resolução 112 de 2011, a Resolução 145 de 2014 e 146 também do mesmo ano. Ela diz que nós, cirurgiões dentistas, podemos diagnosticar, planejar, executar tratamentos com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observando o estado atual da ciência e sua dignidade profissional. Essa resolução, os considerandos dela são considerandos interessantes. Diz, por exemplo, que o cirurgião dentista ele pode atuar superiormente ao ocioide, graças à resolução número 100 de 2010. Fala também que o cirurgião dentista já atuava em face, através dos artigos 41, 42, 53, 54, 59, 60, 62, 73, 74, 77, 78, 81 e 82, da consolidação das normas para procedimentos nos conselhos de odontologia. E em estética, a gente tem os artigos 43, 48, 52, 74, 81 e 83, da mesma consolidação das normas, que falam que o cirurgião dentista pode atuar em estética. E um considerando que eu acho importante, se vocês tiverem tempo, deem uma lida nos demais considerandos, é este aqui. Considerando que o cirurgião dentista atua na harmonização da face, ou seja, ele já atuava através do artigo 73 da consolidação das normas odontológicas. Esse artigo diz respeito à área de atuação de ortodontia. O ortodontista já atuava na área de harmonização orofacial, segundo esta legislação do CFO,
que é a Resolução 63 de 2005, que corresponde à consolidação das normas para procedimentos nos conselhos de odontologia. E aí, a partir de vários considerandos, esta resolução, a 176 de 2016, resolveu autorizar a utilização da toxina botulínica e dos preenchedores faciais. Então a gente está falando não de um tipo específico de preenchedores. A 112 de 2011 falava ácido hialurônico. Esta não, essa é preenchedores. Ou seja, qualquer tipo de preenchedor, o cirurgião dentista pode atuar. Para fins terapêuticos, funcionais e ou estéticos. Então podemos usar toxina e preenchedores faciais só para questões funcionais, só para questões estéticas ou para as duas, desde que não extrapole a área anatômica de atuação. E que área anatômica de atuação é esta? Superiormente ao osso hioide, indo até o ponto náseo, que é aqui, os ossos próprios do nariz, e anteriormente ao tragus, que é a bolinha do ouvido. Sendo que, para procedimentos não cirúrgicos de finalidade estética na área de harmonização orofacial, inclui também o terço superior, ou seja, vai até a região da inserção do cabelo. Uma outra resolução importante é a 198 de 2019. Ela que reconheceu a harmonização orofacial como especialidade odontológica e também deixa clara, a partir dela, que alguns procedimentos nós podemos atuar. Então nós temos, por exemplo, que é de competência do cirurgião dentista especialista em harmonização orofacial utilizar toxina botulínica, preenchedores faciais, agregados leucoplaquetários autólogos. Tem de ter domínio de anatomia, histofisiologia, farmacologia, farmacocinética dos materiais. Podemos fazer intradermoterapia, por isso que nós podemos atuar de repente com algumas mesclas para melhorar a produção de colágeno, elastina, melhorar a qualidade de pele. Uso de biomateriais indutores percutâneos de colágeno, tanto no terço superior como médio e inferior. Também diz que é de nossa competência usar procedimentos biofotônicos e ou laser terapia. Então nós podemos usar luzes como lasers, como LEDs, para melhorar a condição do paciente. Realizar tratamento de lipoplastia facial através de técnicas químicas, seria nesse caso reduções enzimáticas, por exemplo, de gordura. Físicas ou mecânicas, seria a lipoaspiração de Joule, região gordura da região submentoniana. Técnica cirúrgica de remoção do corpo adiposo de Bichat, que é a bichectomia. Técnica cirúrgica de redução vertical do comprimento do lábio, lip lift. Então, definiu algumas coisas interessantes. E outras relacionadas à docência, como carga horária, por exemplo, da especialização. Essa parte aqui é voltada mais para a questão de docência. Uma outra legislação é a Lei 9.965 do ano 2000, que ela restringe a venda de esteroides ou peptídeos anabolizantes para médicos ou dentistas. Então o cirurgião dentista, ele pode fazer uso, ele pode prescrever
hormônios. Está especificando aqui, nesse parágrafo único, que precisamos colocar na receita ou CRM, no caso do médico, ou CRO. Então, desde o ano 2000, que está clara a legalidade do cirurgião dentista poder prescrever hormônios. Uma resolução importante também é a 199 de 2019. Ela proíbe a realização de terapias denominadas de modulação e ou reposição e ou suplementação e ou fisiologia hormonal por cirurgiões dentistas fora de sua área de atuação. Esta introdução aqui já diz. Alguns colegas acharam que esta resolução proibiu a prescrição de hormônios por parte do cirurgião dentista. Não, não proibiu. Ela é bem clara. É vedada ao cirurgião dentista a prescrição e a divulgação de terapias denominadas modulação, reposição, suplementação, fisiologia hormonal, bem como a utilização de quaisquer outros termos não reconhecidos cientificamente fora da sua área de competência e atuação. Então o cirurgião dentista pode prescrever, como está aqui, poderá prescrever os medicamentos e fármacos nos grupos terapêuticos dos esteroides e peptídeos anabolizantes indicados na odontologia. Eu posso prescrever, de repente, uma testosterona para melhorar a condição óssea maxilomandibular. Por consequência, eu posso melhorar a libido, posso melhorar desempenho sexual, eu posso perder peso, mas é consequência e não objetivo. O que eu não posso é prescrever a testosterona objetivando situações alheias à odontologia. Eu não posso dizer, venha tratar a obesidade comigo, que eu vou te prescrever testosterona, por exemplo. Alguns falam, mas hormônio tem um efeito sistêmico, não poderia ser utilizado. Mas a dipirona tem um efeito sistêmico. Um antibiótico tem um efeito sistêmico, como uma amoxicilina prescrita por via oral. Se eu tenho de repente uma DTM e eu estou com uma dor de coluna e eu tomo uma medicação analgésica para uma dor muscular facial, eu já vou ter um efeito, por exemplo, ao nível da coluna. Isso foi promulgada em 2019. Uma outra resolução é a 218 de 2019, que regulamenta o exercício da odontologia em estabelecimento diverso do consultório odontológico. O que acontece? Muitos me perguntam, professor, eu posso atuar numa clínica de estética, num salão de beleza? Então, o CFO promulgou esta resolução justamente respondendo a estes tópicos, considerando a necessidade de regulamentar o trabalho do cirurgião dentista em ambiente estritamente odontológico e preservar a autonomia do profissional de odontologia, bem como a qualidade dos serviços, considerando a realidade de que o ambiente de atendimento odontológico deve gozar de uma estrutura suficiente para a realização de não somente atividades de rotina, mas também para atender intercorrências decorrentes da natureza da atividade desenvolvida. Resolveu vedar a prática de atos odontológicos com veiculação, interação, parceria e ou convênio com estabelecimentos de estética, salões ou institutos de beleza e congêneres,
sem a devida observância dos critérios e recursos sanitários e de higiene referentes à realização de procedimentos odontológicos de acordo com as orientações e requisitos. Tomando conhecimento, Conselho Regional de qualquer irregularidade no exercício da profissão, no que diz respeito à não observância dos critérios estruturais mínimos para a prática, deverá de ofício informar a vigilância sanitária, sem prejuízo das eventuais sanções previstas no Código de Ética Odontológica. Em síntese, o cirurgião dentista ele pode atuar nestes estabelecimentos de estética, salões, institutos de belezas e congêneres, desde que tenha o alvará da vigilância sanitária para tal procedimento. E se você atua com frequência em tais estabelecimentos, além do alvará para realizar harmonização nestes estabelecimentos, você tem de inscrever este estabelecimento no Conselho Regional de Odontologia. A Resolução 196 de 2019, ela autoriza a divulgação de autorretratos, as chamadas selfies, e de imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final de tratamentos odontológicos. Fica autorizada a divulgação de autorretratos de cirurgiões dentistas, acompanhados de pacientes ou não, desde que tenham autorização prévia do paciente ou seu representante legal, através de um termo de consentimento livre e esclarecido, assinado por ele. Então nós podemos divulgar selfies sozinho ou acompanhado com algum paciente, desde que lhe autorize. Ficam proibidas imagens que permitam identificação de equipamentos, instrumentais, materiais ou tecidos biológicos. Então, eu não devo, à luz dessa legislação, tirar foto de uma determinada caixa de preenchimento, determinado frasco de toxina. Caso a gente o faça, a gente deve borrar, digamos, tirar o foco do nome desta caixa. E tecidos biológicos, nós não devemos colocar ou fazer divulgações de um pedaço de um dente, de uma bola de posa de bichar, ou seja, pedaços biológicos nós não devemos divulgar. Fica autorizada a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e à conclusão de tratamentos, que é o chamado, na verdade, diagnóstico é o antes e a conclusão dos tratamentos odontológicos é o chamado depois. Quando realizada por cirurgião dentista responsável pela execução do procedimento, desde que com a prévia autorização do paciente em um termo de consentimento livre e esclarecido. Então nós podemos divulgar desde janeiro de 2019 o chamado antes e depois, desde que tenha o termo de consentimento assinado pelo paciente. Esse termo não precisamos divulgá-lo, a gente precisa ter no caso de uma eventual fiscalização, desde que tenha sido feito por nós. Continua proibido a expressão escrita ou falada que possam caracterizar o sensacionalismo, autopromoção, concorrência desleal, mercantilização da odontologia ou a promessa de resultados. Fica expressamente proibida a divulgação de vídeos ou imagens com conteúdo relativo ao transcurso e à realização dos procedimentos, exceto em publicações científicas. Então, o que é que significa? Eu posso fazer um vídeo ou fotos do antes
e do depois, mas o meio, o transcurso, eu não posso divulgar. Jamais divulgar aplicando uma toxina, puxando um fio. Além do mais, além de ser ilegal à margem desta legislação, o paciente ele não quer saber o transcurso, ele só quer saber o final. E muitos procedimentos que nós realizamos, que alguns postam ilegalmente em redes sociais, acabam assustando a população. Quando a gente vai comprar um apartamento, todo mundo só quer ver o final. De repente, como era quando comprou na planta, esse terreno aqui vai ser o meu apartamento. E como ele ficou ou vai ficar. Ninguém divulga, por exemplo, o período intermediário de construção. Isso não é atrativo. E esse artigo 4º aqui ele fala: em todas as publicações de imagens ou vídeos deverão constar na imagem e no vídeo, tá? Importante, o nome do profissional e o número do CRO. E quando vocês colocarem o número do seu CRO, você tem que colocar o CRO e o estado. Por exemplo, o meu CRO é na Bahia, eu tenho de botar CROBA e o número do meu CRO. O meu número, de repente, em um outro estado, é de outra pessoa. Então eu tenho de identificar CRO, colocar a sigla do estado e o número, sendo vedada a divulgação de casos clínicos de autoria de terceiros. Em todas as hipóteses, serão consideradas infrações éticas de manifesta gravidade a divulgação de imagens, áudios e ou vídeos de pacientes em desacordo com essa norma. Uma outra resolução importante para quem atua na harmonização orofacial é a resolução CFO 158 de 2015, que regulamenta o uso de agregados plaquetários autólogos para fins não transfusionais. Então nós não podemos fazer transfusões de sangue, por exemplo, no âmbito da odontologia. Diz o seguinte: reconhecer e regulamentar o uso de agregados plaquetários autólogos para uso exclusivamente autólogo, não transfusional, na prática odontológica. É o chamado plasma rico em plaquetas, fibrina rica em plaquetas, que seria então o PRP, o PRF. Fica autorizada a realização de venopunção, então o cirurgião dentista ele pode coletar o sangue para obtenção de agregados plaquetários para uso exclusivo na odontologia pelo cirurgião dentista devidamente habilitado ou de profissional de saúde devidamente habilitado em conjunto e corresponsabilidade com o cirurgião dentista. Então o cirurgião dentista pode coletar o sangue, realizar a venopunção? Pode, como ele pode chamar um outro profissional, de repente uma enfermeira, por exemplo, caso ele queira, um auxiliar de enfermagem. Para fins de comprovação de qualificação e capacitação em venopunção, para obtenção de agregados plaquetários autólogos, poderão ser apresentados diplomas, declarações, certificados e congêneres. Então você precisa, no caso de uma fiscalização, provar que tem uma qualificação para realizar o uso desses agregados. Uma outra resolução, essa resolução é a 237 de 2021. Autoriza e regulamenta a suspensão cautelar de cirurgião dentista cuja ação decorrente do exercício profissional
coloque em risco a saúde e ou integridade física dos pacientes ou esteja na iminência de fazê-lo. Essa é uma resolução que o CFO baixou para fazer com que alguns cirurgiões dentistas que estavam realizando procedimentos ilegais pudessem ser suspensos, ou seja, pudessem ter a suspensão de sua atividade profissional. Então, autoriza os conselhos regionais de odontologia a realizarem a suspensão cautelar do cirurgião dentista, cuja ação no exercício de sua profissão coloque em risco a saúde e ou integridade física dos pacientes ou esteja na iminência de fazê-lo. Entende-se por suspensão cautelar do trabalho do cirurgião dentista a medida promovida pelo respectivo Conselho Regional de Odontologia, destinada a fazer cessar ato em desacordo com o bom conceito da profissão, proibindo o exercício regular da atividade profissional. A suspensão cautelar pode ser aplicada quando o cirurgião dentista realizar procedimentos, tratamentos e ou prescrições vedados ou não reconhecidos como exercício da odontologia. De repente, ele realizar procedimentos cirúrgicos puramente estéticos, que constam na resolução 230, por exemplo. Ultrapassar os limites da competência legal da profissão, ou seja, atuar fora da área anatômica do cirurgião dentista. Praticar ou acobertar exercício ilegal da profissão. Realizar, ministrar, patrocinar ou divulgar cursos das condutas previstas na linha A e B. Ou seja, eu não realizo, mas divulgo um curso. Eu sou corresponsável por isso. E esta suspensão cautelar, que é emitida pelo Conselho Regional de Odontologia do seu estado, será inicialmente de 30 dias, podendo ser prorrogado pelo próprio plenário em caso de descumprimento da medida. E, havendo a necessidade de ampliar o prazo inicial dos 30 dias, caberá ao plenário do Conselho Regional justificar esta prorrogação. O profissional suspenso será determinada a entrega da carteira do registro profissional ao Conselho, que a reterá enquanto durar as medidas, os efeitos desta medida. Então, o cirurgião dentista que atuar fora da legislação, ele pode ficar sem trabalhar, ou seja, ter uma suspensão cautelar da atividade profissional por 30 dias. Ele pode recorrer? Pode, sendo que, ao recorrer, vai ser julgado isto no Conselho Federal de Odontologia, que é em Brasília. Que está aqui. Caberá à diretoria do Conselho Federal apreciar o recurso interposto, ou seja, quem recorrer, que seguirá acompanhado de parecer da Procuradoria Jurídica na primeira reunião imediatamente posterior ao seu protocolo. Uma outra legislação interessante é o ofício 395 do ano 2021. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, através do seu presidente, fez alguns questionamentos ao CFO e o CFO respondeu: em atenção ao ofício referido, que é este aqui, acima, em que é solicitada a manifestação deste Conselho, o CFO, a respeito das competências do cirurgião dentista na área da harmonização orofacial, passamos a esclarecer objetivamente o questionado. Diz o seguinte, que o PMMA
que é um material de preenchedor permanente, tem Anvisa, e que o cirurgião dentista pode utilizar caso ele opte em utilizar este material como material preenchedor. Então não é ilegal a sua utilização. Sabemos que este material tem um maior potencial de gerar intercorrências, mas isso não significa que a sua utilização seja um ato ilegal. Diz também o seguinte, que o cirurgião dentista tem competência para usar fios faciais, não só o que eles perguntaram, que foi o fio PDO e o fio silhuete, mas outros fios também, para fazer arqueamento de sobrancelha. Fios estão permitidos na resolução 198. Responde também dizendo que a rinomodelação com fios é um ato legal. A rinomodelação não é um ato cirúrgico. Consequentemente, rinoplastia, que é cirúrgica, não podemos. A resolução número 100 de 2010 e a resolução 230 proíbe. Mas a rinomodelação, quer seja ela por fios ou por até preenchimento, a rinomodelação com estes meios é legal. E no caso da otomodelação com fios, apesar de o CFO não considerar um procedimento cirúrgico, não faz parte da área de atuação anatômica a orelha. Então, se o CFO, nesta resposta, nesse ofício, diz que o cirurgião dentista não pode atuar na orelha. Responde também dizendo que o jato de plasma corresponde a um ato legal, que nós podemos usar aparelhos de jato de plasma, desde que tenham Anvisa, óbvio, no nosso dia a dia na harmonização. E por fim, fala que o cirurgião dentista, ele pode prescrever ácido retinóico, bem como outros dermocosméticos. Então o cirurgião dentista, ele pode prescrever e utilizar nos seus pacientes tanto ácido retinóico quanto outros dermocosméticos. É importante conhecer também o Código de Ética Odontológico. Ele diz no seu artigo 44 que constitui infração ética fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens de antes e depois, com preços, serviços gratuitos, modalidades de pagamento ou outras formas que impliquem comercialização da odontologia, o contrarieio dispositivo neste código. Então a gente não pode divulgar preço, a gente não pode dizer que o serviço é de graça, a gente não pode usar expressões que impliquem comercialização da odontologia. Nós não podemos anunciar ou divulgar títulos, qualificações ou especialidades que não possua, sem registro no conselho ou que não seja por ele reconhecida. A especialista em toxina botulínica, não existe essa especialidade reconhecida pelo CFO. Ou então, você dizer que é mestre em determinada área da odontologia ou doutor, mas não tem este título ainda. E nós só podemos divulgar, se auto-intitular especialista ou mestre, um exemplo, ou doutor em determinada área, depois que a gente tiver o certificado, e no caso de especialista, depois que esse certificado está registrado no Conselho Federal de Odontologia. Constitui infração ética também
anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento, área de atuação que não esteja devidamente comprovada cientificamente, assim como instalações e equipamentos que não tenham seu registro validado pelos órgãos competentes. Então, divulgar terapias, técnicas que não têm comprovação científica é uma infração ética. Ou utilizar equipamentos sem registro, da Anvisa também. Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais como sendo inadequadas ou ultrapassadas. É infração ética também dar consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento ou divulgar resultados clínicos por meio de qualquer veículo de comunicação de massa, bem como permitir que sua participação na divulgação de assuntos odontológicos deixe de ser de caráter exclusivo de esclarecimento e educação da coletividade. Divulgar nome, endereço ou qualquer outro elemento que identifique o paciente, a não ser com conhecimento livre e esclarecido ou do representante legal, desde que não seja para fins de autopromoção ou benefício do profissional ou da entidade prestadora do serviço odontológico, observadas as demais previsões deste Código. É infração aliciar pacientes praticando ou permitindo a oferta de serviços através de informação ou anúncio falso, irregular, ilícito ou imoral, com o intuito de atrair clientela ou outros atos que caracterize concorrência desleal ou aviltamento da profissão, especialmente a utilização da expressão popular. Então eu não posso fazer sorteios, eu não posso de repente dar a determinado paciente benefício para que ele se torne meu paciente. Sortear de repente uma televisão, sortear uma toxina, sortear um tratamento para atrair pacientes, isso não é permitido. Ainda tem induzir a opinião pública a acreditar que exista reserva de atuação clínica em odontologia. Tipo, eu sou o único no meu bairro, na minha cidade, que faz esse tipo de procedimento. Isso é uma infração ética. Oferecer tratamento gratuito com a intenção de autopromoção ou promover campanhas oferecendo trocas de favores. Anunciar serviços profissionais como um prêmio em concurso de qualquer natureza ou através de aquisição de outros bens pela utilização de serviços prestados. Promover direta ou indiretamente por meio de publicidade ou propaganda a poluição de ambiente. Expor ao público leigo artifícios de propaganda com o intuito de granjear clientela, especialmente a utilização de imagens e ou expressões antes e depois relativas a procedimentos odontológicos. Isso aqui, essa parte do antes e depois, foi modificada pela Resolução 196 de 2019. Participar de programas de comercialização coletiva oferecendo serviços nos veículos de comunicação. Realizar divulgação e oferecer serviços odontológicos com finalidade mercantil e de aliciamento de pacientes através de cartão de descontos, cadernos de descontos, mala direta via internet, sites promocionais ou de compras coletivas, telemarketing ativo à população em geral, estandes promocionais, caixas de som portáteis ou em veículos automotores, plaqueteiros, entre outros meios que caracterizam concorrência desleal e desvalorização da profissão. É fundamental conhecer
que todos os produtos que nós devemos utilizar nos pacientes devem ter Anvisa. Os aparelhos também que nós utilizamos na harmonização. Existem, por exemplo, atualmente, marcas comerciais de fios de toxina que eu sei que não tem Anvisa. E alguns comercializam, tá? E alguns cirurgiões dentistas estão comprando. Vocês podem, no site da Anvisa, consultar se determinado produto tem Anvisa e se ainda está na validade, no período vigente desta autorização. Utilizar produtos sem registro é passível de pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, conforme artigo 273 da Lei 9.677 de 1998. Finalizando, um resumo aqui que eu passei para vocês. Vocês devem conhecer a Lei 5.081 de 1966, o Código de Ética Odontológico, a Lei 9.965, que é relativo à liberação para hormônios, as resoluções número 100 de 2010, que proíbe procedimentos cirúrgicos puramente estéticos, a 230 de 2020, que clarificou procedimentos da resolução número 100 de 2010, a 176 de 2016, que deixa claro que o cirurgião dentista pode atuar em estética de face, pode atuar com toxina e preenchimento, tanto para estética quanto para função, e diz a área anatômica do cirurgião dentista. A 198 de 2019, criou a especialidade de harmonização orofacial e deixa claro vários procedimentos que fazem parte da harmonização orofacial. A 199 de 2019, que diz que nós podemos usar hormônio desde que tenha indicação na odontologia. A 196 de 2019, que fala sobre o que nós podemos e não podemos divulgar no nosso dia a dia. A 218 de 2019, que fala como nós podemos atuar em estabelecimentos de estética, por exemplo. A 158 de 2015, que fala sobre os agregados plaquetários. E a 237 de 2021, que fala que o cirurgião dentista que atuar à margem da lei pode ter a suspensão cautelar da sua atividade profissional, inicialmente por 30 dias, podendo prorrogar dependendo da continuidade ou não das infrações. Esse é um post que eu tenho no meu Instagram. O meu Instagram é Prof. João Macedo, todas as minhas redes sociais, canal do YouTube, Facebook, Instagram, tudo é Prof. João Macedo, assim como o meu site, profjoamacedo.com.br. Então, no meu Instagram, eu tenho essa divulgação. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é que seria isso? Eu ouço de alguns colegas: ah, professor, mas todo mundo faz. Mas não é porque de repente muita gente está fazendo que você deva fazer. Eu sempre falo que se de repente a pessoa que bebeu e dirigisse fosse a última vítima, menos mal, ou a única vítima, menos mal, porque ele quis correr esse risco. O pior é quando a pessoa bebe, dirige e vitima terceiros que não tem nada a ver com isso. Então, as infrações realizadas por vários dentistas acabam repercutindo negativamente em toda uma classe. Às vezes, por causa de alguns poucos, muitos acabam pagando. Então, vamos seguir a legislação,
lutar para ampliá-la, para melhorá-la sempre, mas jamais infringindo ela. Abraços a todos e vamos seguir atuando na legalidade.